Olá malta, bem-vindos ao meu canal, etc. em português, pronto para falar sobre um vídeo de espiritualidade. Antes de começarmos, deixa um like e subscreve também, usa os links em baixo para chegares mais ao meu conteúdo e para marcares uma leitura ou uma consulta pessoal comigo de mapa astral ou de tarot, ou só, se quiseres aprender mais sobre astrologia, também estou disponível para isso. Então, hoje vamos falar sobre o que significa ser adulto, ou a origem do termo adulto, a origem espiritual do termo adulto, ok? Então, primeiro quero começar a explicar um pouco o contexto, certo? Adulto e, por exemplo, adultério, adulteração, certo? É inegável que estas palavras partilham pelo menos uma origem ou um significado em comum, certo? Então, adultério vem de, por exemplo, prostituição, certo? O que é um pouco mais complexo de explicar, mas dá para explicar, nós podemos tocar nessa parte, mas adulteração aqui, neste contexto, para mim é a maneira perfeita de abordar este assunto, este ângulo, certo? Por exemplo, quando nós dizemos que algo é adulterado, significa que algo foi transformado do seu estado original ou do que era suposto ser. Como assim suposto ser? Por exemplo, quando alguém faz vinho, por exemplo, ou qualquer produto alimentar, que é suposto estar dentro de certas condições, certas regulamentações, certo? E não é feito dentro desses contextos, dizem que é um vinho adulterado, certo? Por exemplo. Então isso significa que esse vinho ou esse produto foi modificado ou alterado do seu estado original ou daquilo que era suposto ser. Depois, quando falamos de adultério, significa que não é suposto tu fazeres isso, right? Não é suposto interagires de forma sexual ou íntima com pessoal à toa, e também significa que, por exemplo, tu perdes a tua virgindade, certo? Então significa que quando tu participas em actos sexuais, especialmente pela primeira vez, certo? Tu perdes algo, perder, até em inglês, you lose your virginity, tu perdes, certo? Tu perdes um elemento original daquilo que tu eras. Isso não é bom, nem é mau, é apenas um exemplo para provar o meu ponto, certo? Então, o que nós podemos concluir com a palavra adulto? Significa que tu, quando te transformas num adulto, ou quando tu queres ser visto como um adulto, tu foste ou estás a ser adulterado. Ou seja, tu foste modificado do teu estado original, como espírito e como tu começas neste mundo físico, como uma criança, um recém-nascido. Então, temos estas duas perspectivas, a perspectiva espiritual e a perspectiva física. Vamos começar pela perspectiva espiritual. Então, como assim perspectiva espiritual? Ok? Então temos que entender o que é o espírito. O espírito é nada, nenhuma forma, nenhum limite, nenhuma fronteira. É apenas um parâmetro vazio que tu preenches com as tuas experiências, mentalidades, sentimentos e emoções. És tu, ligado a todas as possibilidades, sem limites e sem fronteiras, como eu disse. Certo? E o espírito em si tem muitas características, certo? Que ele cria, mas tem três principais que usa para criar tudo o resto. Imaginação ou criatividade, estão correlacionadas, certo? Fé e o poder de acreditar também estão correlacionados, certo? E o poder da responsabilidade. O poder de perceber, de ver que através destes dois anteriores, de imaginação e do poder de acreditar, tu querias acreditar, criar, certo? Credo, acreditar os teus cenários, as tuas circunstâncias, a tua vida, certo? Então, estes três são os mais óbvios e os mais englobadores, ou englobantes, ou whatever, poderes espirituais. Então, quando tu, não tu, mas a maior parte das pessoas que são adultos ou que querem ser vistos como adultos, certo? Eles foram adulterados e perderam totalmente ou muito, em termos de percentagem, o acesso a estes poderes. Porque tu nunca perdes, tu tens sempre este poder, mas tu podes não ter responsabilidade suficiente para identificar ou reconhecer estes poderes que toda a gente tem. Certo? Então, como assim? Então, eu penso que, ou eu peço que olhes para a pessoa à tua volta, especialmente se fores tipo um adolescente ou um jovem adulto como eu, é mais fácil olhares para os adultos que tu já conheces há mais tempo, os teus pais, amigos dos teus pais, professores da escola, qualquer coisa,
E tu pensa, então eles têm imaginação e criatividade, muitas vezes não têm imaginação, ou não muito, ou limitada, ou muito superficial, certo? E eles também não acreditam neles próprios, a maior parte das vezes acreditam em Deus, ou não acreditam em nada. Porque isto é para outro vídeo, mas ser ateísta não existe. Porque no mínimo, o que tu deves fazer é acreditar em ti próprio. Se tu não acreditas em nada, tu não acreditas em ti próprio. Então, subconscientemente, estás a negar a tua existência. Ou ser ateísta é impossível, basicamente. Tu pensas que és ateísta, mas isso é para outro vídeo, certo? E muitas vezes não acreditam neles próprios, não acreditam em todas as possibilidades, não acreditam que é possível chegar mais longe. Eles nem conseguem ver, imaginar e acreditar neles próprios numa posição melhor daquela em que eles estão atualmente. Certo? E muitas vezes este pessoal, ou estes adultos, não têm a responsabilidade para entender que eles criaram ou atraíram, barra, manifestaram, materializaram os seus eventos, as suas circunstâncias. Muito pessoal, acontece-lhes coisas más e eles culpam alguém. A vida, o governo, Deus, o diabo, mas nunca eles. Porque eles não acreditam no seu próprio poder. Certo? E, só para generalizar um bocadinho, adulto ou ser adulto não é mau. Ok? Mas pode ser mau se tu és o que eu acabei de dizer. Ou se tu não és o que eu acabei de dizer. Entendes? Porque não é. Tipo, ser adulto não é mau. Certo? O que acontece, ou o que é mau é quando a falsa perspectiva do que ser adulto significa. Ok? Porque é suposto tu seres adulterado do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico. Vamos tocar nesse ponto um pouco mais à frente. Então, do ponto de vista físico, como é que nós começamos? Qual é o nosso estado original neste mundo? Sem ser o embrião, certo? Mas então o embrião é um bom exemplo. O embrião é o óvulo e o espermatozoide entram, conectam-se, certo? E depois é uma célula, ou não sei se podemos chamar uma célula, não estou certo o termo, mas é uma entidade que se multiplica e cria múltiplos órgãos e ligamentos e nervos. Ou seja, é algo que cria, que é curioso, que cresce, que se expande, certo? E depois, quando tu és uma criança, qual é os traços mais reconhecíveis de uma criança? Tem sempre boa energia, não para quieto, boa imaginação, boa criatividade, boa curiosidade, está sempre a fazer perguntas, certo? Então depois tu tornas-te um adulto negativamente quando tu és adulterado, quando tu deixas este espaço original de ser uma criança e paras de ter tanta energia, não tens tanta imaginação, não tens tanta criatividade, a tua prioridade não é expandir, mas manter e ser seguro, o que não é mau. Mas tu devias estar no ponto de equilíbrio em que expansão e segurança são a tua prioridade. Os dois, na balança. Equilíbrio. Por isso é que o signo de balança tem tudo a ver com isso, mas isso é para outro vídeo também. Mas espero que percebas o meu ponto. Isto é mesmo algo espiritual que nós fazemos e nós criamos para viver. Porque nós, como espírito, só queremos uma coisa. Estou-me a lembrar agora daquele meme que é tipo: homens só querem uma coisa e é nojento. Em inglês, men only want something and it's disgusting. Experienciar, certo? Como espíritos, nós queremos experienciar. Nós queremos pegar no nosso parâmetro, no nosso espaço e torná-lo real. Nós queremos pegar na nossa individualidade e torná-lo real. Ou seja, é suposto tu, tipo, como é suposto perderes a virgindade? Não é negativo perder. Mas é normal, é suposto nós perdermos alguns aspectos do nosso espírito durante um período de tempo, não para sempre, certo? Para experienciarmos algo, para criarmos algo novo, ou para criar algo que já criámos, mas de uma maneira diferente, ou experienciar algo que já experienciámos, mas de uma maneira diferente, ou de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais profunda ou mais superficial, certo? Então é suposto seres adulto, tu adulteraste, mas não é suposto limitares a tua crença, limitares a tua imaginação. Ou, quer dizer, também, mas não ao ponto em que ficas congelado, que ficas em baixo, que ficas sempre rabugento. É assim que os cotas que se transformam. Tipo,
Isto agora para o pessoal mais jovem. Como é que tu achas que aqueles cotas rabejentos ficam assim? Eles não nascem assim. Eles não se transformam assim. É porque eles foram demasiado adultos. Eles foram demasiado adulterados. Eles perderam demasiado aspectos da sua essência essencial, basicamente. É um jogo de palavras, certo? E praticamente, ou realmente, o que é que isto significa? Que eles perderam acesso a maior parte da sua imaginação, criatividade e responsabilidade. Eles perderam aquela faísca, aquele entusiasmo, aquela energia, aquela motivação e também, a maior parte dos adultos que eu conheço, eles pensam que são organizados, eles pensam que são realistas, mas não são. Porque na realidade, toda a gente tem o poder de subir de carreira, subir de nível, ficar mais forte aqui, ficar mais sábio ali. Mas a maior parte dos adultos que eu conheço, não. A maior parte dos adultos que eu conheço, não todos, mas a maior parte, estão tipo no mesmo trabalho ou no mesmo nível de rendimento durante a vida toda. Na mesma mentalidade durante a vida toda. Até na mesma cidade. Alguns até na mesma cidade. A vida toda. O que isso não é negativo, certo? Mas isso tudo junto é. Percebes? Não é uma coisa negativa. É a acumulação disso tudo demonstra um estado espiritual negativo. Porque todas essas coisas vieram de um estado de espírito, de um estado de ser. Right? Certo? E o Lano tinha aqui um ponto bastante importante para mostrar. Certo. Que é, a maior parte dos adultos, eles não são adultos. Ou não são adultos da maneira certa. Ok? Porque é suposto tu pegares na tua individualidade, criatividade, imaginação e ser responsável. Ok? Saber quando expandir a tua imaginação ou quando contrair. Saber quando ser motivado e quando ser retraído. Saber quando ser criativo ou seguro. Mas a maior parte dos adultos que eu conheço e que tu conheces também, eles são apenas o negativo ou o limitante. E até fazem isso aos outros. Certo? Limitam a sua própria e a imaginação dos outros. Limitam o poder de acreditar deles próprios e dos outros. Limitam a responsabilidade, ou nem sequer estão conscientes da sua responsabilidade e também tiram isso dos outros, ok? Então, adulto vem de adulteração, ou adulteração vem de adulto, que significa transformar algo do seu estado original. E também, não tenho a certeza, mas eu acho que, por exemplo, o pessoal cigano, não só, mas isso é o estereotipo, certo? Que fazem tipo as malas da Louis Vuitton, ou as sapatilhas da Nice, ou da Abibas, isso também é considerado adulteração. Porque eles estão a pegar em algo original e a fazer algo falso. Entendes? Entendes? E tem tudo a ver com como tu começas como espírito e como criança. E nós devemos manter sempre alguns, ou maior parte, dessas características espirituais e infantis. E transformar isso mais real. Transformar isso numa coisa eficiente. Transformar isso tudo numa coisa produtiva e lucrativa. Entendes? Não é sobre não ser adulto. É sobre saber ser adulto. Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. Deixa um like e subscreve se gostaste. Usa os links em baixo para chegares mais ao meu conteúdo, para marcares uma leitura ou uma consulta pessoal comigo. E também deixa um comentário. Quero saber a tua opinião. E até uma próxima. Acredita em ti próprio. Acredita em todas as possibilidades. E sê um bom adulto. Porque a maior parte das pessoas pensam que são adultos ou pensam que são sábios ou pensam que ser adulto é ser limitado, é ser retraído, mas não. É ser sábio e ser eficiente. Ok? Até uma próxima. Estarei Cloud Surfer. Surfing out. Vejo-vos em breve.